Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Duquette. O que vem a ser esse Duquette? É um livro que foi escrito em 2016 e ele fala sobre a doutrina social da igreja. É um livro para jovens, mas também é um livro para adultos. Nesse livro nós temos 12 sessões. Atrás de cada sessão nós vamos ter trechos de documentos da igreja sobre aquela sessão. O que são documentos da igreja? Aqui atrás de mim, vocês podem verificar que temos uma coleçãozinha de livros amarelinhos. Depois temos uma outra coleçãozinha aqui de alguns livros azuis. Nos livros amarelinhos estão alguns dos documentos da igreja. Esse, por exemplo, é o Caritas in Veritate, tá? É uma encíclica sobre o desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade, tá aqui, tá? Temos encíclicas de vários títulos, não estão todas aqui na estante, tá? Do lado de cá nós temos documentos da Igreja do Brasil, da CNBB. A CNBB também tem seus documentos que ajudam a gente a seguir pelos caminhos de Deus, tá? Então, esse livro é só para jovem? Não é para jovem só. É para todo cristão que se interessa pelo assunto de doutrina social da igreja, como surgiu essa doutrina social, por que surge essa doutrina social, tá? Nós vamos ter vários símbolos. Quando se tiver uma cúpula desenho da cúpula do Vaticano, você vai ter a palavra de um Papa. Quando você tiver um livrinho, você tem uma palavra da Bíblia. Quando você tiver aspas, é um pensamento de algum santo, de algum filósofo, de algum estudioso, tá? Então, agora nós vamos ler alguns trechos sobre a doutrina social da igreja. Vamos lá. Começar por um trecho de Edith Stein. Santa Edith Stein é uma filósofa alemã vítima de um campo de concentração. O que não estava no meu plano, estava no plano de Deus. E quanto mais algo vier ao meu encontro, tanto mais a vida se torna em mim a convicção da fé de que, visto à luz de Deus, nada acontece por acaso. Qual a missão da igreja no grande plano de Deus? O grande plano do amor de Deus é a redenção e a salvação de todos os homens pelo Filho de Jesus Cristo. A igreja existe porque Jesus nos convidou para estarmos com Ele numa profunda e redentora comunhão. Essa comunidade, o corpo de Cristo, é a igreja. Pelo batismo e pelos outros sacramentos, pertencemos a Cristo e por Ele recebemos uma vida nova e eterna. Pela escuta da palavra de Deus, seguimos a sua vontade. A igreja é o lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor de Deus. A igreja não tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelo homem e pela sociedade e deve, com sua ação, contribuir para a paz e o desenvolvimento da família. Esse reino de Deus já está visível na igreja? A igreja existe para que no mundo haja lugar para Deus, para que Ele possa habitar nele e para que o mundo seja o seu reino. Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI. Como Jesus Cristo, o reino de Deus irrompeu realmente no mundo. Onde quer que seja que os sacramentos sejam administrados, o mundo velho do pecado e da morte é vencido e transformado na sua raiz e rompe uma nova criação. O reino de Deus torna-se visível. Mas os sacramentos permanecem sinais vazios se os cristãos não traduzirem em autenticação a nova vida que lhes foi oferecida. Ninguém pode ir para a comunhão e ao mesmo tempo recusar o pão aos outros.
Os sacramentos apelam a uma vida que está pronta para sair de si mesma e ir para as periferias, não apenas para as periferias geográficas, mas para as periferias da existência humana, para as periferias do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, da falta de prática religiosa, para as periferias dos pensamentos e de qualquer desgraça. Discurso do cardeal Bergoglio, antes do conclave em 2013. Que o cardeal Bergoglio hoje é o Papa Francisco. Os sacramentos apelam para a vida que está pronta. Os sacramentos devem nos impelir a essa vivência no reino de Deus. Eles são o meu sustento para viver nesse reino de Deus. Por que a igreja tem uma doutrina social? O homem é profundamente um ser social. Tanto no céu como na terra, é dependente de comunidade. Já no Antigo Testamento, Deus dá ao seu povo uma ordem humana e mandamentos, com os quais podia viver bem e a justiça. A razão humana pode distinguir as relações justas das injustas, que são necessárias para a construção de uma ordem justa. Em Jesus podemos ver como a justiça só pode ser cumprida no amor. As nossas representações atuais de solidariedade são inspiradas no amor cristão e ao próximo. Aí Papa Francisco acrescenta: não é possível que a morte por hipotermia de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de 2 pontos na bolsa. Isso é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se jogar comida no lixo, enquanto há pessoas que passam fome. Isso é desigualdade social. Ser cristão é uma questão privada? Ninguém pode ser cristão apenas para disso se aproveitar privadamente. Ir ao encontro de Jesus, procurar a sua amizade, segui-lo, significa também declarar-me publicamente por ele, deixar que ele me fale e me confie uma missão. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, mas sim para colocar no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Todos nós que fomos batizados e confirmados, mesmo se não fomos propriamente investidos na missão como padres, diáconos, catequistas, professores de religião, somos mensageiros e testemunhas do Evangelho. Ide pelo mundo inteiro, diz-nos Jesus, e anunciai a boa nova a toda a humanidade. Fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para anunciarmos por palavras e por obras o reino de Deus. E não nós mesmos, Deus nos dá os 7 dons do Espírito Santo. A importância de sermos mensageiros da palavra do reino de Deus. A importância de irmos pelo mundo afora, sermos testemunhas de Jesus. A testemunha não é só aquela que vê, mas aquela que espalha a verdade, espalha a boa nova, espalha o Evangelho. E aquela que age. Aqui fala muito de aproveitar-se do nome de cristão apenas privadamente. Eu só sou cristão na minha roda de amigos que também é cristão. Não. Eu tenho que ser cristão aonde me é mais difícil ser cristão. Aonde as pessoas mais têm resistência de ser cristão. Quando eu precisar defender alguém de uma situação injusta.
aí que eu preciso ser cristão. É aí que eu preciso ser crismado. É aí que eu provo minha crisma, o meu batismo. É aí que eu faço jus ao nome de cristão. Essa é uma mensagem que a gente deixa para todos para refletirem. Onde eu tenho sido cristão? Como eu tenho sido cristão? E um convite para que todos nós consigamos dar uma folheada nesse livro, que parece, é para jovem, é linguagem popular, é linguagem mais para jovem, sim. Mas aqui tem muitas questões que nos deixam pensando. São questões que precisamos ter sempre em mente, cada dia de nossa vida. Como estamos sendo cristãos? Uma boa semana. Fiquem com Deus.